paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos falar que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. E para falar sobre este assunto, vamos utilizar como texto básico o livro de Atos, capítulo 13, verso 22, que diz o seguinte: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Lá no livro de João, capítulo 4, verso 23 e 24, diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Aleluias! A palavra empregada aqui no original é aletheia, que é o oposto de fictício, fingido ou falso. A palavra aqui empregada para verdadeiros fala de veracidade, realidade, sinceridade, exatidão, integridade, confiança e propriedade. Portanto, Deus busca este tipo de homem, aqueles verdadeiros, no sentido real da palavra. Queridos, outra coisa que precisa ser esclarecido nesta nossa conversa é que uma coisa é buscar a Deus, a outra coisa é ser buscado por Ele. O texto que lemos fala que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Hoje quero falar sobre estas pessoas e quais são as características destas pessoas que Deus está à procura. A primeira característica: Deus está à procura de homem. Deus está procurando homens de verdade. Homem aqui não se refere a sexo, mas fala no sentido de maturidade, seriedade, compromisso, responsabilidade, disposição para aprender, alguém de palavra. Deus não está à procura de crianças, de imaturos. Homem aqui é um homem que seja maduro, sério, compromissado, responsável, disposto em aprender. Pois com certeza as pessoas imaturas normalmente são aquelas que dizem sempre não quero, não gostei, não vou fazer e outras coisas mais. Deus está buscando pessoas verdadeiras que possam fazer parte de uma igreja comprometida, madura, santa, irrepreensível, sem mácula, sem ruga e sem mancha, como está escrito lá no livro de Efésios, capítulo 5, verso 27. Quando falamos de adoração, logo nos lembramos de Davi. E em sua vida observamos estas características. Percebam que mesmo sendo jovem, ele mostrava maturidade, compromisso, responsabilidade, disposição. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 11, fala que ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Aqui podemos aprender uma lição prática. Nós, cristãos, precisamos aprender a andar com pessoas, cuidar delas, conhecer as suas necessidades, as necessidades da nossa igreja e dos nossos pastores e tudo que diz respeito à casa do Senhor. Em vez de sermos egoístas, pensando apenas em nós mesmos, nos nossos ministérios e nas nossas necessidades. Mais adiante, Davi comentou com Saul que havia matado um leão, um urso, em defesa das ovelhas de seu pai. Isso está escrito lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, verso 34 e 35. Seu pai nunca pediu que colocasse em risco a sua própria vida em defesa das ovelhas, e nem acharia ruim se ele não fizesse isto, mas Davi
teve esta atitude porque ele era uma pessoa responsável. Deus procura pessoas assim, que não desistem dos desafios na primeira dificuldade que surge. Existem pessoas que enxergam o problema em dificuldade em tudo na sua vida. O que é lhe pedido nunca pode ser feito, porque sempre encontra algum empecilho. Não posso carregar, não posso fazer isso, não tenho tempo para isso e etc. Sempre há uma desculpa, mas quem tem desculpa não tem frutos. Lembre-se disso. O homem, quando é homem de verdade, gosta de responsabilidade e parte para os desafios para vencê-los. Existem pessoas que desistem fácil dos desafios. Normalmente são aquelas que nunca terminam aquilo que começam a fazer. O gigante Golias enfrentava Israel dizendo: dai-me um homem. Isso está escrito lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, verso 10. Em outras palavras, o gigante estava dizendo: tem homem aí? Tem homem aí? Existem muitos cristãos que fogem dos desafios, mas Davi se colocou à disposição e matou o gigante Golias, e isso ficou registrado lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, do verso 23 ao 52. A segunda característica daqueles que Deus busca tem que ser alguém que ande segundo o coração de Deus. Significa ter a forma do coração de Deus, que saiu do coração de Deus, formato do coração de Deus. Ter o formato do coração de Deus é agir como Ele age, é sentir como Ele sente e pensar como Ele pensa. Para termos o formato do coração de Deus, precisamos conhecê-lo, tendo intimidade e relacionamento com Ele, como diz lá no livro de Salmo, capítulo 25, verso 14. Precisamos aprender a conhecer a voz de Deus. Também lá no livro de Romanos, capítulo 12, verso 2, diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Não vos conformeis significa não devemos tomar a forma do mundo. Estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Pertencemos ao reino de Deus. Aleluia! Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque tinha um coração quebrantado, como diz lá no livro de Salmo, capítulo 51, verso 17, e sempre estava disposto em aprender. Aleluia! Uma das características de uma pessoa quebrantada é que ela deseja andar no temor do Senhor, que significa levar Deus a sério. Aleluia! Davi pecou contra Deus, cometeu adultério, matou, mentiu, traiu a sua nação, cometeu vários erros em julgamento, era um mau administrador e, por fim, era incapaz de cuidar da sua casa. Então, como dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus? A resposta está no fato de que a cada erro Davi se arrependia. De modo igualmente importante, ele aprendia com os erros. E eu e você, como participantes da igreja, precisamos aprender com os nossos erros. Deus o classificou como o melhor líder de Israel. Aleluia! A terceira característica do verdadeiro adorador
Ele fará toda a minha vontade. Devemos ser obedientes à voz do Senhor. Se não formos obedientes à sua voz, seremos rebeldes. E a Bíblia diz que a rebelião é como pecado de feitiçaria. Isso ficou registrado lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15, verso 23. A palavra toda significa toda. Existem duas vontades no universo, a de Deus e a do nosso inimigo. Por isso Jesus disse: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Não podemos servir a dois senhores. Isso está escrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 24. Portanto, ou estamos servindo e obedecendo a Deus, ou ao inimigo, ou estamos fazendo a vontade de Deus ou a vontade do inimigo. Não existe meio termo. Será que estamos no centro da vontade de Deus para sermos obreiros aprovados, como está escrito lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15? Precisamos estar no centro da vontade de Deus. E estes tempos em que vivemos, a igreja está sendo levada a viver no centro da vontade de Deus. Aleluia! Não basta sermos usados por Deus, pois Ele usa quem quiser e a hora que quiser. Precisamos ser aprovados por Ele, e é isso que Ele está fazendo nos dias de hoje. Ele está aprovando a sua igreja. Aleluia! Tem muita gente que está sendo usada, mas não está sendo aprovada por Deus, pois não estão no centro da vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como está lá no livro de Romanos, capítulo 12, verso 2, sob o prisma dele. Mas para nós, muitas vezes não é fácil e nem agradável. Aplicando esta realidade no ministério das nossas vidas, na vida do cristão, podemos perceber que existe tanto a parte boa do nosso ministério ou da nossa vida como cristão, como a parte amarga. Com relação à nossa participação no ministério, na igreja em que participamos, tem gente que só se interessa pela parte boa. Precisamos aprender a comer o cordeiro todo, como foi orientado por Deus a Moisés para o povo de Israel lá no Egito. E isso ficou registrado no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 1 ao 14. E isso implica em participar das boas partes e das partes ruins, das partes amargas do nosso ministério e da nossa vida cristã. Aleluia! Estamos dispostos a seguir a orientação de Deus? Vão existir momentos em que teremos que realizar coisas que não queremos, mas faremos porque é a vontade de Deus para a nossa vida. E o que mais importa é obedecer e realizar a sua vontade. Deus continua procurando verdadeiros adoradores. E mais do que nunca nesses dias, nos dias difíceis em que vivemos, Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade, aqueles que têm todas as características de um verdadeiro adorador. Aleluia! Me permita orar por você nesta hora, me permita pedir para que o poder desta palavra seja sobre a tua vida e você possa adquirir na tua vida todas as características dos verdadeiros adoradores. Aleluia! Pai, faz com que a sua igreja esteja repleta de homens e mulheres como Davi, que andam segundo o coração de Deus, e que possamos fazer a sua vontade, que possamos ser homens e mulheres verdadeiros, ou seja, maduros, sérios, compromissados, responsáveis,
incansáveis e sempre dispostos a aprender sempre, aleluia, que a sua igreja possa andar segundo o coração de Deus, que possamos agir como Deus age, sentir e pensar como Ele pensa, que possamos nos apresentar sempre diante de Deus com um coração quebrantado e contrito, pois a estes Deus não despreza, aleluia, que possamos viver em obediência e não em rebeldia, que possamos como igreja viver sempre, sempre no centro da vontade de Deus, aleluia. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe você e a tua casa neste dia, em nome de Jesus. Amém e amém.